A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Feliz Páscoa! Diga para quem está do seu lado: Jesus ressuscitou. Talvez essa pessoa ainda esteja com cara de sexta-feira da paixão. Fala para ela: vira aí a chave, Jesus ressuscitou. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria a gente estar junto nessa madrugada linda, nessa vigília linda. Quero pedir a bênção do Padre Bruno, dos padres que estão aqui também conosco, rezando, nos acompanhando. Olha, eu tenho certeza que o Padre Jonas Abib, o fundador da Canção Nova, lá no céu, está vibrando de alegria de ver esse centro de evangelização lotado. Pode aplaudir o Monsenhor Jonas com alegria, com força, com fé. Olha que coisa mais linda. Eu vi a Ana Lúcia cantando aqui, escolheu músicas tão bonitas e tocou tanto o nosso coração, né? Nós, os padres, os missionários que estamos aqui, vermos, aliás, tanta gente cantando, tantos jovens, né? Tá muito bonito até aqui, mas eu quero dizer para você, tá bonito até aqui, não vai dormir nem babar aí na hora da pregação, hein? Você pode cuidar da pessoa que está do seu lado, sim ou não? Gente, eu celebro a missa todas as segundas à tarde aqui, a missa da família, né? E eu sei que tem gente que vem de caravana, às vezes viaja a noite inteira, mas tem gente que dorme na missa e disfarça. Tem uns que dormem assim, ó, com a boca aberta. Então nem disfarce, nem durma com a boca aberta, combinado? Quero pedir a você, amado, amada, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19. Eu vou dizer para ti, o tema que me foi passado é um tema muito bonito. O tema é Porque Ele Vive. Aquela canção que a gente cantou, que a Ana começou, acho que se eu não me engano, o momento dela cantando, Porque Ele Vive. Você pode solar para mim em sol maior, o tecladista, por gentileza, pode segurar em sol. Essa música é muito linda e é o tema da nossa pregação. E você sabe que para fazer essa pregação, quando o departamento de eventos me passou o tema, eu fui estudar a história dessa música, porque é uma música muito linda, sim ou não? Tem tudo a ver com essa manhã, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? E sabe o que eu descobri? Que essa música foi composta a partir desse versículo aqui, João capítulo 14, versículo 19. Você achou? Sim ou não? Vamos ler juntos, João 14, 19. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Veja bem, Jesus estava naquele discurso de despedida ali. Muitas vezes ele tinha falado para os discípulos: olha, eu vou partir, eu vou morrer crucificado, vocês vão ficar sem me ver um tempo. Os discípulos tinham dificuldade de entender, né? De entender a crucifixão, de entender também a ressurreição. Então Jesus fez essa afirmação: eu vivo e vós vivereis. Mas você sabia, pode dar um pouquinho mais de voz para mim no retorno aqui, meu? Você sabia que na Bíblia existem duas palavras para dizer vida, para descrever a vida, né? A Bíblia foi escrita em grego, então existiam duas palavras. A primeira é bios, daí vem a palavra biologia, né? Que quer dizer a vida carnal, a vida humana, a vida física. E existia uma outra palavra, que era a palavra zoé do grego, que queria dizer da vida espiritual, da vida da alma, não somente a vida física, mas a vida da alma, a vida do interior, a vida do ser mais profundo dentro da gente. Então quando Jesus falou isso aqui, veja bem, Jesus usou a palavra zoé. Ele não estava falando só da vida física, porque quando a gente morre, a vida física, quando você vê alguém que você conhecia no caixão, a vida física perece, o corpo entra em decomposição. Mas Jesus estava dizendo: olha, eu vivo e vós vivereis. Mesmo quando a matéria passar, a alma de vocês, a sua alma é imortal e vai viver comigo para sempre. Então Jesus foi explicando nessa passagem: olha, eu vou preparar um lugar para vocês, depois eu vou vir buscar vocês, e assim sucessivamente.
E o autor dessa música, veja bem, essa música é de um casal americano, né? Eles são um casal compositor chamado Bill and Gloria Gaither. A música, né, chama Because He Lives. E eles compuseram essa música no seguinte contexto, presta atenção. Em 1968 foi um tempo muito difícil. Foi a época que estourou a revolução sexual, né, ali em 1960, a revolução do movimento hippie. Começou com um movimento estudantil na Europa, né? Que, você tem noção, o jargão, né? O jargão desse movimento estudantil, o grito de guerra deles era o seguinte, presta atenção: nós odiamos o sagrado. Era o grito de guerra deles. O sagrado é o nosso inimigo. Viva o efêmero. O que é o efêmero, né? Do grego efêmeros quer dizer aquilo que dura só um momentinho. Ou seja, nós queremos viver o momento, o sagrado, o eterno que se exploda. Então esse movimento começou a combater aquilo que a gente chama de moral judaico-cristã, né? A crença em Deus, os valores cristãos, a crença na família, tudo que é valor bíblico, esse movimento começou a combater e se espalhou com uma facilidade, né? Nesse mesmo tempo estava acontecendo a Guerra Fria, nesse mesmo tempo estava acontecendo a guerra no Vietnã. E esse casal, que era um casal cristão, nesse tempo dessa confusão toda, ficaram grávidos de um menino chamado Benjamin. Então a mãe, sobretudo grávida, né? A mulher grávida fica um pouco mais sensível, as grávidas e as mães que o digam, né? A minha irmã, quando estava grávida, eu olhava para ela, ela chorava, outra hora ela ria, eu falava, mas o que está acontecendo, né? Mas daí eu falei para o meu cunhado, esse cálice é teu, eu já tenho o meu. Mas a mãe ficou muito mexida, a Gloria Gaither, né? Falou, como é que eu vou criar um filho nesse mundo, gente? Esse mundo tão complexo. Veja bem, revolução sexual, liberação das drogas. Eles, inspirados pelo filósofo Nietzsche, né, o alemão, existia um movimento que proclamava Deus está morto. Isso pegou nos Estados Unidos, começou na Europa, pegou nos Estados Unidos. Então a mulher grávida, a Gloria Gaither, junto com seu marido, eles começaram a ficar muito preocupados. Jesus, esse é o momento de trazer um filho à terra? Esse é o momento, esse é o mundo que o nosso filho vai receber? Às vezes você que é mãe, que é pai, quando você olha o contexto, né, você pode pensar a mesma coisa. Como é que criar um filho nesse mundo, gente? Tantos antivalores, tantas coisas complexas. Aí esse casal, preocupadíssimo, começou a rezar. Foram rezar e Deus lhes deu, obrigado, essa passagem, João 14, 19, na qual Jesus os confortou, dizendo, olha, eu vivo e vocês vão viver. Eu vivo e vocês vão viver. Então eles compuseram, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, ó, temor o quê? Porque eu bem sei o quê? Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Gente, existe uma pandemia e uma epidemia generalizada de ansiedade hoje em dia. Você já parou para perceber? Claro que ninguém aqui é ansioso, só assim mais em outros lugares, né? É mais lá do sul de onde eu venho, o povo é mais ansioso, sabe? Mas aqui não tem ninguém. Olha para quem está do seu lado, olha a cara dessa pessoa que calma, paciente. Ela sabe esperar. Todo mundo está muito ansioso. Por que muitas vezes a gente está muito ansioso? Você já percebeu? Claro, existe ansiedade patológica, doentia, que talvez é fruto ali de um desequilíbrio, né, na química hormonal do cérebro. Pode acontecer. Mas muitas vezes, presta atenção, a ansiedade nasce do medo, da vontade de querer controlar tudo. As coisas vão saindo das nossas mãos, né? E a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando confuso. Mas a ressurreição de Cristo, presta atenção, ela é a certeza que nos dá esperança. Nos dá esperança. Porque veja bem, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles precisaram crescer na esperança para alcançar o que Deus lhes tinha prometido. Crescer na esperança, porque a ressurreição de Cristo, ela nos dá esperança. Repete isso depois do Padre. A ressurreição de Cristo, mais forte, a ressurreição de Cristo me dá esperança. A ressurreição de Cristo é o alicerce da minha fé e da minha esperança. E eu digo para ti,
Sempre quando Deus quer nos fazer crescer na fé, subir um degrau na nossa vida espiritual, Ele permite que na nossa história aconteçam situações nas quais a gente não tenha outra saída a não ser ter esperança. Eu posso dizer da minha própria vida, em menos de 8 anos, 3 pessoas na minha família tiveram câncer. A minha mãe teve câncer, a minha irmã teve câncer, o meu pai teve câncer. E claro, padre, acontece com todo mundo. Eu sou padre, mas eu também tenho família, né? Às vezes a gente que é padre vai na casa dos outros, as pessoas, ai padre, desculpa, tem louça suja, aí criança está fazendo bagunça. Eu pergunto à pessoa, você acha que eu vim de onde? De Marte? Você acha que eu não tenho família? Não? Não tem sobrinho que faz bagunça, né? Não tem problema? Claro que tem. E eu lembro quando descobri a notícia, essa notícia, né, você ouvir, teu pai tem câncer, é pesado, né? Depois eu ouvi, a tua mãe tem câncer, depois eu ouvi, a tua irmã tem câncer. Eu digo para você, no começo eu dei uma balançada, mas Deus foi me ensinando a ter esperança. E o que é ter esperança? Pergunta para quem está do seu lado, o que é ter esperança? Está acordada essa pessoa, sim ou não? Ter esperança é viver o que essa música diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque veja bem, não se preocupe com o amanhã, Deus já está no amanhã. Para Deus não existe tempo. Você está preocupado com o amanhã, mas eu vou dizer para você, o amanhã para Deus é hoje. O futuro para Deus é presente, porque dizia Santo Agostinho, né? Em Deus não existe o conceito de tempo. Tempo é um conceito, tempo e espaço é nós que precisamos dele para nos organizar na vida. Mas Deus é atemporal, Ele é eterno. E eu digo para você, repito, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, todos os santos, eles tiveram que ter esperança e crescer na esperança para concretizarem, para verem a concretização do que Deus lhes havia prometido. Abre a sua Bíblia agora, filho, filha, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Eu quero falar de Abraão, o primeiro pai na fé, o patriarca, né? O que aconteceu com Abraão, gente? Abraão, para mim, é o principal exemplo de alguém que aprendeu a crescer na esperança. Porque veja bem, quem aqui conhece a história de Abraão? Levanta a mão. Mentir para padre é pecado, hein? Conhece mesmo? Então o que Deus prometeu para Abraão? Deus prometeu o quê? Terra. Deus prometeu uma descendência. E como seria a descendência que Deus daria a Abraão? Pequena? Você é dessa descendência. Vamos lá, Gênesis 15, vamos pegar o 4. Olha só, vamos ler a partir do 4. Então veio-lhe a palavra do Senhor a Abraão: não será esse o teu herdeiro, né? O filho lá bastardo que ele tinha, um dos seus descendentes será o teu herdeiro. Só que a mulher dele era estéril e eles eram de idade avançada. Versículo 5. E conduzindo-o para fora, Deus disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a sua descendência. Abraão levou isso em conta de justiça. E Deus lhe disse: eu sou o Senhor, né? Veja bem, você já olhou para o céu durante a noite para contar as estrelas? Sim ou não? Eu, quando eu era gurizão, eu tinha esse ensejo. Eu gostava de olhar para o céu, é tão bonito, né, as estrelas. Você já viu as estrelas durante a noite, sim ou não? Mas você já viu alguém contando as estrelas durante o dia? Se você ver, você vai falar: esse cara é meio pancada, né? Então vai lá para o versículo 17. Deus no versículo 5 disse para ele: olha para o céu e conta as estrelas. Vai para o versículo 17 agora. Olha o que o versículo 17 diz: quando o céu se pôs e a escuridão chegou, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre as partes dos animais esquartejados. Quando a noite chegou, quando o sol se pôs, né? A escuridão chegou, a noite chegou. Então veja bem, se antes no versículo 5 Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, e no versículo 17 Deus disse que a noite chegou, que o sol se pôs, então quando Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, era de dia, só tinha sol. Gente, Deus está brincando com Abraão? Deus está brincando com você? De olhar para o céu durante o dia e contar estrelas? Isso não existe. Mas o que Deus estava ensinando a Abraão e ensinando a mim e a você? Que esperança é isso? É você olhar
Mesmo sem ver a estrela, você só vê a luz do sol, mas você diz: Senhor, eu creio, as estrelas estão lá e elas vão brilhar na hora certa, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir o que promete. Diga para quem está do seu lado: você está entendendo o que é esperança? Diga para quem está do seu lado. Esperança é você olhar para o céu no meio do dia e contar as estrelas. Ou seja, você não vê as estrelas. Esperar não é ver, é crer, mesmo contra toda a esperança. Gente, às vezes você lê essa passagem e não pega esse detalhe. Quando Deus pediu a Abraão para ele olhar para o céu e contar as estrelas do céu, era dia, não tinha como ver estrela, mas Deus estava formando a fé de Abraão, dizendo: filho, confia em mim, você não vê, mas eu já estou fazendo. E é isso que Deus está dizendo para muitos de vocês aqui agora, para mim e para você. Talvez você veio aqui rezando pela conversão do seu filho, como a minha mãe rezou pela minha conversão tantos anos quando eu estava na droga. Eu contei meu testemunho aqui hoje na minha pregação. Por anos, gente, eu chegava em casa chapado de maconha, cocaína, pasta à base de crack, e minha mãe estava ajoelhada lá na sala rezando por mim. Eu vi umas 4 mães, na verdade. Eu estava tão chapado que eu via qual delas é minha mãe, né? Mas a minha mãe rezou por mim. E eu vou ser sincero, ela não via sinais de mudança. Quanto mais a minha mãe rezava, hoje eu faço a leitura, parece que pior ficava. Ela rezando, aí eu entrei em coma. Ela rezando, aí eu fui expulso da escola, só porque eu soltei uma bomba no banheiro lá, quase peguei o professor, tadinho, fazendo serviço lá, a bomba estourou. Era um menino muito calmo, viu? Minha mãe, você tem noção, ela teve filhos calmos, né? Mas ela não via, ela só tinha fé. Mas isso bastou. Por quê? Porque enquanto o inimigo estava tentando convencer a minha mãe: o seu filho vai morrer na droga, Deus já estava fazendo o padre Adriano Zandoná nascer ali naquele menino drogado. Então o demônio quer convencer você que o que Deus te prometeu não vai acontecer. Mas eu vou ser sincero, até o diabo contribui para o plano de Deus na sua vida, porque Deus é fiel. Até quem quer te prejudicar te promove. Quando você tem fé e esperança, até quem quer te prejudicar te promove. Os irmãos de José do Egito venderam José achando que iam destruir a vida dele, mas eles fizeram José ser o vice-governador do império maior que existia naquela época, o homem mais poderoso depois do faraó. Meu irmão, tem esperança. O demônio quer te convencer que o que Deus prometeu não vai acontecer. Eu não sei qual é a graça que você veio buscar aqui. Eu não sei, talvez a sua família esteja indo pelo ralo. Talvez você esteja enfrentando um câncer, como a minha família enfrentou. Talvez você esteja lutando contra um vício interno que te humilha. Talvez você esteja com um problema financeiro. Talvez você esteja com depressão, com transtorno associado à ansiedade, ao pânico. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus é maior que isso, e que o diabo não pode impedir a obra de salvação de Deus de acontecer na sua vida. Ele já está fazendo. Você vai ressuscitar nessa noite com Jesus. Gente, Abraão teve que crer sem ver. E Moisés, como Moisés teve que ter esperança com aquele povo cabeça dura? Como que Moisés teve que ter esperança que o mar ia se abrir? Nós ouvimos na vigília pascal aqui hoje. Imagina um exército inimigo e um mar fechado. Que panorama mais desesperador, sim ou não? Mas Moisés teve que ter esperança. Não, o mar vai se abrir. Jeremias teve que ter esperança diante do exílio da Babilônia. Davi teve que ter esperança, porque quanto tempo demorou para ele reinar? Mais de 30 anos depois dele ser ungido rei. Nossa Senhora teve que ter esperança. Gente, o anjo apareceu para ele e disse: olha, você vai ver, você vai ser a mãe de Deus. Só que demorou 30 anos para essa mulher ver Jesus fazendo um milagre. E ainda ele fez porque Nossa Senhora empurrou. Lá na festa de casamento, né, as bodas de Caná, ele disse: mãe, minha hora ainda não chegou. Mas Maria estava tão impaciente. Uma mãe impaciente tira o que quer do filho, né? Minha mãe, quando ela quer uma coisa, meu amigo, eu me rendo. Minha hora ainda não chegou, mãe, de fazer o milagre lá de transformar água em vinho, né, nas bodas de Caná, João capítulo 2. Mas Maria falou: oh, não, gente, faz logo o que ele pedia aí. Colocou ele numa enrascada e falou: agora eu tenho que fazer essa água virar vinho, né? Mas ela teve que esperar 30 anos, com esperança. Aos pés da cruz ela teve que ter esperança, porque, gente, a cruz foi uma decepção generalizada.
a desolação da fé, a noite escura da alma, como dizia São João da Cruz. Mas Nossa Senhora teve que ter esperança. Paulo teve que ter esperança diante de tanta perseguição. E Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se nós não temos esperança na ressurreição, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de pena, de dó. Paulo teve que ter esperança, os santos tiveram que ter esperança, o padre Jonas Abib, o nosso fundador, teve que ter esperança. Eu disse hoje na pregação e repito, que ele olhou aqui na década de 80, isso aqui era um brejo. Era um brejo, gente. Mas ele já dizia, aquilo ali, isso aqui vai ser um estádio cheio de pessoas. Olha aqui, pisa aí, bate o pé no chão. O padre Jonas já via isso. Você e eu temos que ser pessoas de esperança, como esse casal que compôs essa música tão linda, gente, numa situação tão difícil. Talvez Deus, talvez não, eu tenho certeza, você aqui, você em casa, que Deus está provocando você nessa madrugada. Talvez você tenha um impossível na sua vida, é você mesmo. Deus está tocando agora aqui em casa muitas pessoas que têm impossíveis. O mar está fechado, você está aqui feliz, você está rezando, mas você sabe que quando você voltar, muita coisa ruim, muita coisa difícil te espera. Eu digo para você, Deus vai fazer na sua vida um milagre maior do que o que você pode pedir ou pensar, mas só quando você e eu crescermos na esperança e fazermos dele o nosso único tesouro, aí o mar vai se abrir. Agora continuando, olha só o que a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz, presta atenção, 1 Pedro 1, 3, leia com o padre, se você conseguir achar aí na sua Bíblia, rapidinho. 1 Pedro 1, 3 diz o seguinte: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Olha só, isso aqui sintetiza tudo que a gente crê. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Diga para quem está do seu lado, pela ressurreição de Jesus. Mais forte, pela ressurreição de Jesus. Deus nos fez nascer de novo para uma esperança viva. A ressurreição, a crença na ressurreição, a crença no poder de Deus faz você e eu nascermos de novo. E olha só, não precisa abrir, mas a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: a esperança não decepciona. Filho, filha, a esperança em Deus, ela não decepciona. Se você esperar no político, se você esperar na pessoa que você segue, o influencer, se você esperar em alguém que você admira, você pode ser decepcionado. Mas a esperança em Deus nunca decepciona. E sabe por quê? São Paulo continua na carta de Romanos capítulo 5, versículo 5 ainda: a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A sua esperança em Deus não vai te decepcionar, porque o amor de Deus age no teu coração pela ação do Espírito Santo. Vamos aplaudir isso, gente, com toda a força do nosso coração, da nossa alma. Pode ser mais forte. Isso traz força, isso traz coragem para a gente. E olha o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz, no número 1817, presta atenção: a esperança é a virtude pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade. Ou seja, eu não olho só para aqui, eu não olho só para esse mundo, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. A esperança faz você não se apoiar nas suas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Por que que os santos tinham esperança? Eu vou ser sincero, se eu olhar para mim mesmo, eu não tenho esperança. Só pelas minhas forças eu não tenho condição. Eu me lembro quando eu ia ser ordenado padre, todo jovenzinho para ser ordenado padre, ele vive as suas crises, né? Faz parte. E eu cheguei num bispo, um amigo meu, falei assim: olha, seu bispo, eu não tenho condição de ser padre. Eu cheguei a essa conclusão. Ele perguntou por quê? Eu fui dando as minhas razões. Ele, como um bispo mais velho, sábio, ouviu e falou assim: ah, sim,
você não tem condição de ser padre? Eu falei, não. Ele falou, que bom, então agora você pode ser ordenado padre. Porque o dia que você achar que você vai ser padre porque você é bom, você vai ser um péssimo padre. Mas o dia que você entender que você não tem condição, você não vai atrapalhar Jesus e vai deixar Ele ser padre em você. Isso que é ser sacerdote. A minha mão é dele, a mão do Padre Bruno, a voz do Padre Bruno, minha, de nós sacerdotes, é de Cristo. Quando o sacerdote vai ser ordenado, ele deita no chão para representar que ele morreu. Ali o Adriano Zandoná morreu e quem levantou foi Cristo. Então a esperança me faz buscar, me apoiar no socorro da graça do Espírito Santo e não nas minhas forças. Padre, eu não tenho mais forças. Quando o que era difícil se torna impossível, aí a graça de Deus vem. Então é preciso ter essa fé expectante. E o catecismo continua, parágrafo 1818. A virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de cada ser humano. Você sabia que dentro de você tem um desejo de felicidade? De felicidade. E a esperança te faz olhar não só para essa terra, não só para esse mundo, mas para o céu. E isso corresponde ao seu desejo de felicidade. Deixa eu dizer para ti, você não foi feito só para essa terra, você foi feito para o céu. Sabe? Você foi feito para o céu. E o que, gente, é só você olhar no espelho que você vai perceber isso. Eu quero fazer uma analogia. Às vezes a gente vê aquela jovenzinha, né, dos 22 anos andando assim, tudo em cima, tudo empinadinho. Você dá uma olhada e fala, espera, vem conversar comigo daqui 20 anos, filha. Tudo que está apontando para cima vai apontar para baixo, né? Por quê? Porque a beleza, ela não é sua, ela não te pertence. A juventude, ela não é sua, você emprestou de Deus, mas ela vai embora. Isso mostra para mim e para você que nós não fomos feitos só para isso aqui que perece, que desvanece, que vai embora. Nós somos feitos para o céu, nós somos feitos para algo mais. Só que eu vou dizer para você, assim como os discípulos, presta atenção no que o padre vai dizer. Assim como os discípulos, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, nós também equilibramos a nossa vida nessa nuance, melhor dizendo, entre decepção e esperança. Você viu que quando Jesus caminhava com os discípulos de Emaús, os discípulos de Emaús caminhavam assim, gente, cabisbaixos. E Jesus andando com eles, você não soube, Jesus, os discípulos contaram, né? Disseram para Jesus, você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Mataram Jesus, que era forte, que nós achávamos que era o Messias. Aí Jesus começou a explicar, mas não era isso que a Escritura disse que tinha que acontecer com o Messias, com o enviado de Deus, com o Filho de Deus, que ele não ia morrer e ressuscitar? Então os discípulos estavam decepcionados, desolados. Mas o ressuscitado, o encontro com o ressuscitado, renovou a esperança e a alegria no coração deles. E você sabe que a vida da gente, ela se equilibra nesses dois polos, decepção, desilusão e esperança. Porque muitas vezes você vê coisas, você ouve coisas que vêm tirar a esperança do seu coração. Sim ou não? Você vê notícias, você vê coisas acontecendo, você vê pessoas sendo destruídas, você vê a violência, você vê as ideologias. Só que ao mesmo tempo, a esperança precisa ser alimentada no teu coração. Todos os dias vem uma notícia má, todos os dias você tem que alimentar, você tem que se alimentar de notícias boas. Você tem que se alimentar da fonte que é a ressurreição. Porque eu digo para você, o que a ressurreição de Cristo nos ensina? De São Paulo aos Coríntios, ele diz que Jesus venceu o último inimigo a ser vencido, que era a morte. A morte, o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu, que era a morte. Então, ou seja, não tem para ninguém. Se Jesus venceu a morte, meu irmão, o que ele não pode vencer? Se Jesus venceu o diabo, o que ele não pode vencer? Eu repito, até o diabo contribui para o plano de Deus na sua vida, quando Deus quer agir. Nada pode impedir o plano de Deus, nada. Eu digo para você, não depende só de você. Claro, você tem que ser fiel, você tem que fazer a sua parte, mas meu irmão, se você soubesse o que Deus tem preparado para você, deixa eu dizer isso para ti. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir, ela diz o seguinte: que Deus tem preparado para nós mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Você tem noção do que isso significa? Sim ou não? Você tem noção?
A carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, diz o seguinte: coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga para quem está do seu lado: é o que Deus tem preparado para você. Diga para essa pessoa com força: é o que Deus tem preparado para você. Deus não é homem para mentir. É preciso ressuscitar a esperança da ressurreição todos os dias. E você sabe, encerrando já, o Papa Bento XVI, ele nos dá 5 razões, sabe? 5 razões, 5 pensamentos sobre a esperança. O Papa Bento XVI, ainda quando exercendo o seu ministério, ele escreveu uma encíclica chamada Esper Salvi, salvos pela esperança, né? Do latim. E ele tem 5 pensamentos nos quais ele nos dá o caminho para a gente manter a esperança acesa no nosso coração. Primeira coisa que o Papa Bento XVI disse: para você cultivar a esperança, presta atenção, para você cultivar a esperança, o Papa Bento XVI disse: o futuro, somente quando o futuro é certo como realidade positiva, é que se torna visível também o presente. O que o Papa Bento XVI quis dizer? Que para você viver com esperança, você tem que ver o seu futuro. Você tem que antever a glória que te espera no céu, mas também o que Deus tem preparado para você aqui. Porque quem sabe para onde vai, gente, não é abatido por qualquer vento. Segunda coisa que o Papa Bento XVI diz: para alimentar a esperança, você precisa todos os dias ter um relacionamento pessoal com Deus. Leitura da Bíblia, oração, visita ao Santíssimo. Isso é óbvio, né? Sem relacionamento com o ressuscitado, você não tem a esperança na ressurreição. Terceira coisa, o Papa diz: precisamos ter clareza dos motivos da nossa esperança. Por que nós acreditamos? Por que nós esperamos? Porque Ele vive. Porque eu posso crer no amanhã, o que nós cantamos na música. Clareza disso sempre. Quando o diabo nos tentar com o desânimo, com a desesperança, ter clareza: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, medo, temor não há. Quarta coisa que o Papa disse: para ter esperança, você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Em tudo. Ser um mendigo de Deus, um dependente de Deus. Isso alimenta a esperança. E quinta coisa que o Papa Bento XVI ensinou, né? Para ter esperança, ele disse que o sofrimento e a oração são os lugares de aprendizagem da esperança. Ou seja, é no sofrimento, orando, através da oração, da vida de oração, que você aprende a crescer na esperança. Vamos ficar em pé? Diga para quem está do seu lado: pode ficar em pé com coragem, força. Eu sei que são 2h03 da manhã, né? Diga para quem está do seu lado assim, ó: Deus enviou, canta para essa pessoa, seu Filho amado para morrer. Canta para essa pessoa: no teu lugar, na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Quero ouvir você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quero ouvir você, porque Ele vive. Força! Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você sabe que a segunda estrofe diz assim, ó: um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Nos ensina a olhar, viu? Nos ensina a olhar para o que ainda nos espera. Vamos cantar isso?
Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Quero ouvir você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só você para acabar. Que Ele, força, lá em cima, mais forte. Essa é a nossa esperança, gente. Ele vive, nós viveremos com Ele. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas ao ressuscitado. Faz barulho a Jesus. Faz barulho para Jesus mais forte.